Módulo 13. Agentes estruturais e esculturais do relevo. Dinâmica interna do relevo. Os agentes internos do relevo, também chamados de endógenos ou estruturais, são aqueles que atuam do interior do planeta para o exterior. O primeiro desses agentes é o tectonismo, que são os movimentos que deslocam e alteram a forma das rochas na crosta terrestre. Eles vêm do interior da Terra, que são geralmente lentos e prolongados. Esses movimentos podem ser de dois tipos: os epirogênicos, que consistem no levantamento ou abaixamento da crosta terrestre, ou seja, movimentos verticais, e os orogênicos, resultantes de pressões horizontais e verticais no interior da Terra, geralmente intensos e de curta duração. Esses são responsáveis pela formação de dobramentos modernos e de falhamentos. Os falhamentos ocorrem em estruturas rochosas de maior resistência, que se quebram em vez de se dobrar. Já os dobramentos são resultantes da compressão de rochas de menor resistência, formando as montanhas. Outro agente interno importante do relevo são os abalos sísmicos, ou seja, as manifestações dos movimentos da crosta terrestre. A ação prolongada das forças tectônicas em áreas de rochas duras provocam fraturas ou deslocamento de camadas, gerando ondas vibratórias de energia, ou os terremotos. Um último agente interno importante do relevo é o vulcanismo, porque os vulcões lançam na superfície terrestre matéria em estado sólido, líquido e gasoso. As erupções vulcânicas também podem ocorrer no fundo do mar, dando origem a ilhas oceânicas, como no vídeo abaixo. Um último elemento do vulcanismo é que a ocorrência de câmaras vulcânicas próximas a lençóis freáticos causam os geysers. Os geysers são formações em que a água aquecida entra em ebulição no subsolo e ascende, atravessando as rochas e esguichando na superfície terrestre. Dinâmica externa do relevo. O principal agente da dinâmica externa do relevo é o intemperismo, ou seja, o conjunto de alterações de ordem física e química que modificam as rochas que afloram a superfície terrestre. O intemperismo pode ter, então, duas modalidades. O intemperismo físico, que são os processos que causam desagregação e fragmentação das rochas, e o intemperismo químico, que ocorre quando as rochas afloradas são submetidas a condições muito diferentes daquelas em que elas foram formadas, como por exemplo temperatura, pressão, abundância de água e de oxigênio. O intemperismo possui ainda alguns agentes, sendo o primeiro deles a água, que pode atuar tanto desgastando as rochas como também promovendo o acúmulo de sedimentos. A ação da água pode ocorrer de várias formas distintas, como por exemplo a chuva, cuja ação contínua pode provocar a erosão do solo, gerando ravinas ou vossorocas. Outra forma de atuação são as águas fluviais, pois os rios em seu curso podem tanto transportar sedimentos das rochas desgastadas, como também depositar materiais. Vários fatores influenciam na ação das águas fluviais sobre o relevo, como por exemplo, a velocidade de escoamento da água, a declividade do terreno e o tipo da rocha do solo. Um exemplo clássico da ação das águas fluviais no relevo é o Grand Canyon, no estado do Arizona, nos Estados Unidos. Também, as águas marinhas podem alterar o relevo, atuando de duas maneiras: ou causando abrasão, gerando as falésias, ou então causando a acumulação de sedimentos, gerando as restingas. Outro agente do intemperismo que também envolve água é o gelo. A erosão glacial ocorre principalmente em áreas do planeta submetidas a baixas temperaturas. A ação do gelo pode, por exemplo, gerar os fiordes, que são áreas moldadas pela erosão glacial. Nessas áreas, conforme o gelo derreteu e foi escorregando em direção ao mar, ele foi recortando o terreno, gerando todas essas irregularidades. Um último importante agente do intemperismo é o vento, que pode gerar alterações tanto destrutivas, quando ele carrega partículas que ao se chocarem com as rochas as desgastam, quanto acumulativas, nas vezes que ele deposita as partículas carregadas, gerando depósitos, como as dunas.